André Pessoa nos recebeu em sua casa, localizada no meio da Caatinga, numa região onde hoje se encontra o Parque Nacional Serra da Capivara, um dos principais cenários que ilustram seu livro A Natureza do Piauí, um dos principais assuntos da nossa prosa. Nosso café de hoje é aqui, nesse cenário onde quem reina é a Caatinga. Viver aqui foi uma escolha do fotógrafo, jornalista e ambientalista André Pessoa. Ele mora na Serra Vermelha há 20 anos e até hoje se dedica a conscientizar a população sobre a importância da conservação e preservação da natureza. André, bem-vindo ao Entre um Café Uma Prosa, bem-vindo à TV Caatinga. Como eu já mencionei, você é fotógrafo, jornalista, ambientalista. Quando foi que o seu trabalho começou a ser uma ação política? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aos telespectadores da TV Caatinga, um ambiente que eu sou apaixonado, que eu mudei minha vida para tentar trazer o conhecimento, levar a desmistificação desse estigma de que é um ambiente pobre e semiárido. A Caatinga, na verdade, me fez me apaixonar pela natureza brasileira. Antes de me apaixonar pela Amazônia ou pela Mata Atlântica, foi descobrindo os ambientes da Caatinga, até então associado à miséria, à seca e à pobreza, que eu me apaixonei. Como foi que surgiu o seu interesse aqui por essa região? Meu interesse por São Raimundo Nonato em específico começou através do trabalho da Niede Guidon. Eu já gostava muito desde a adolescência de publicações, de revistas, de jornais, e eu via que a imprensa, a mídia, dava muita atenção às descobertas arqueológicas da Serra da Capivara. E aquilo me atraía muito. E eu tinha um grupo de amigos de São Raimundo que me convidaram para vir conhecer a cidade no final da década de 1980. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu descobri uma Caatinga, entre aspas, que era uma Caatinga diferente da minha infância, em Pernambuco, na Paraíba e nos estados que caracterizam aqui a região Nordeste. Eu descobri que a Caatinga do Piauí, na verdade, era muito mais uma floresta do que aquela mata rala que a gente está acostumado a ver nos sertões, por exemplo, do São Francisco, moldada pelos cactos, as formações ralas de solos pedregosos. E aqui eu encontrei um ambiente muito mais parecido com a Amazônia. Então isso me encantou. Cada vez mais eu quis voltar para desvendar esse universo. Comecei já a trabalhar fazendo documentação científica das pinturas rupestres para a Fundação Museu do Homem Americano. Isso me possibilitou ficar aqui em São Raimundo, ter um modo de vida, uma forma de viver. Logo, os jornais de Teresina me contrataram para fazer matérias dessa região do Piauí, e isso já se vão quase 20 anos. Você é de Recife e já morou em diversos lugares, como Minas Gerais, Bezerros, e aqui foi o lugar que você, talvez tenha sido o lugar que você ficou por mais tempo. Qual o principal motivo que você atribui a isso? Eu acho que é o povo. Eu tenho que agradecer muito ao povo do Piauí. Eu fiquei encantado com esse homem daqui, a simplicidade dele, a forma de passar o conhecimento adquirido através de gerações e gerações. Então, esse homem piauiense, o sertanejo piauiense, na sua simplicidade, me mostrou que era possível viver numa pequena cidade do interior do Piauí, sem os serviços que você tem numa grande capital, numa grande metrópole, mas com a comida muito boa. A comida, eu preciso dizer isso, a comida do Piauí me apaixonou. Eu me apaixonei pela comida, esse pão, por exemplo, que é chamado pão caseiro aqui do Piauí, o beiju, que é típico dessa região, a tapioca e uma série de alimentos que me apaixonaram. Mas basicamente foi o povo, foram os amigos, as pessoas que me cativaram e que me fizeram pensar que eu tinha que trabalhar aqui, eu tinha que, de certa forma, ajudar eles no momento que eles me ajudavam também, trazendo conhecimento. Quer dizer, eles que me apresentaram os bichos, me apresentaram as plantas, me apresentaram as paisagens desconhecidas. E isso foi o motivo de eu ficar tanto tempo aqui no Piauí, e eu pretendo ficar o resto da minha vida aqui, desde que seja possível profissionalmente. Você sabe que é difícil sobreviver numa pequena cidade do interior do Piauí, distante de tudo, né? Quer dizer, hoje a infraestrutura que você tem aqui na região de São Raimundo é muito superior a 20 anos atrás, quando eu cheguei. Em 2007 você realizou várias visitas ao Ministério do Meio Ambiente e saiu em diversos locais aqui do Piauí para conscientizar a população
sobre a importância de preservar essa caatinga daqui, a natureza. Como foi que funcionou essa ação? Na verdade, a minha paixão começou pela Serra da Capivara através desse trabalho da Nied, dos registros arqueológicos. Então, conforme eu ia para o parque para documentar cientificamente essas pinturas, com os arqueólogos, com os grupos de cientistas que vinham do mundo inteiro, eu fui cada vez me apaixonando mais. Até que um dia uma professora Zezinha, me para no meio da rua de São Raimundo Nonato e me faz uma pergunta que me deixou encucado. Por que só a Serra da Capivara e não a Serra das Confusões? E eu não sabia nem o que era a Serra das Confusões. O que é a Serra das Confusões, Zezinha? Ela me disse, é uma região tão bonita quanto a Serra da Capivara. Então, a partir daquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a visitar essa região, descobri que era uma área de caatinga extremamente preservada, que nem o próprio piauiense não conhecia. Isso levou à criação de um parque nacional, que hoje é considerado o maior parque nacional do Nordeste, o Parque Nacional da Serra das Confusões, e eu tenho orgulho de dizer que não foi pelo meu trabalho, mas foi pela fotografia. Foram as imagens que foram produzidas na Serra das Confusões que fizeram com que as autoridades ambientais do país na época se sensibilizassem e criassem uma unidade de conservação. Claro que eu fui a Brasília, levei as fotografias, conversei com o presidente do IBAMA na época, Eduardo Martins, ele autorizou a superintendência do IBAMA em Teresina a fazer os estudos e hoje é uma realidade para as futuras gerações. Na verdade, o parque foi criado com 525 mil hectares e hoje tem 825 mil hectares, também resultado de uma outra luta nossa, entre aspas, da sociedade como um todo, em defesa da Serra Vermelha, que é uma outra região extremamente bonita, que fica ao lado da Serra das Confusões. Então o governo federal decidiu não criar o Parque Nacional da Serra Vermelha, que era o nosso objetivo, e sim ampliar a Serra das Confusões. Então foi isso, foi a descoberta desse ambiente novo, desses espaços naturais ainda desconhecidos pelo próprio piauiense. Isso abriu as portas para mim nas emissoras de televisão, em jornais, em revistas, porque eu ia a São Paulo, por exemplo, e dizia que no Piauí tem uma região completamente desconhecida, intocável, virgem, com pinturas rupestres que nem os arqueólogos que trabalhavam na Serra da Capivara tinham conhecido ainda, e todo mundo não acreditava naquilo, porque a imagem que se tinha do Piauí era uma terra devastada, era uma terra seca, era uma terra de miséria, né? A Caatinga, o Nordeste, o semiárido, eles são associados a estereótipos como seca, pobreza. Você, enquanto jornalista que trabalha o oposto dessa ideia, qual é a sua opinião sobre essa imagem negativa? Essa é uma imagem fruto do preconceito, fruto do desconhecimento, né? Durante décadas e décadas, os nossos pesquisadores, quando se formavam, preferiam ir trabalhar na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado. Quase nenhum pesquisador desejava ir para o interior do Nordeste, que era uma região seca, sem água, sem infraestrutura. E isso foi contribuindo para o desconhecimento da sua natureza, da sua riqueza e da sua importância. Então a nossa imagem do Nordeste desde a infância está associada com aquelas matérias do Jornal Nacional, por exemplo, de uma criança passando fome, de um açude seco com os bichos morrendo. E isso acontece realmente, porque o Nordeste, grande parte dele está no semiárido, são terras muito, digamos, impróprias para a agricultura, né? Além disso, a gente tem culturalmente uma criação de caprinos, de bovinos, que a gente chama de aberta, ou seja, você não cerca os bichos, eles são criados livres e isso de certa forma vai degradando o ambiente também, a mata não consegue se regenerar. Então décadas e décadas isso foi de certa forma criando esse misticismo, esse estigma de que o Nordeste era só isso. O que eu tento fazer com o meu trabalho, desde que cheguei aqui, que tento convencer outros jornalistas, outros repórteres, cineastas enfim, todo mundo que vem conhecer essa região, é que, claro, a região tem isso, realmente, tem pobreza, tem subdesenvolvimento, tem seca, tem miséria, mas tem um outro lado, que é o lado da riqueza ambiental, é o lado do desconhecimento. Por exemplo, a Univasf, quando foi criada na região do Vale do São Francisco, ela começou a revolucionar esse conhecimento, né? O professor Zé Alves, por exemplo, conseguiu levantar ali em 4, 5 anos de estudos mais espécies da caatinga do que décadas e décadas de pesquisa.
Os estudos da fauna também têm apontado isso, ou seja, estão se descobrindo espécies novas até então desconhecidas pela ciência. E eu acho que tudo isso é fruto do desconhecimento. A minha perspectiva é que conforme essas instituições de ensino superior, técnicos, vão crescendo e os técnicos vão se aprofundando nos estudos, esse estigma vai cada vez mais sendo esclarecido. Claro que a região não vai deixar de ser semiárida, não vai deixar de ter esses problemas hídricos e tal, mas a gente vai ter um conhecimento muito maior e a gente vai começar a perceber que, na verdade, a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, né? É o único ambiente natural que só existe em terras brasileiras. Quer dizer, isso é muito importante, porque se você pega a Amazônia, ela ocorre em outros países, a Mata Atlântica, o Cerrado também. E o que é apontado como o patinho feio da natureza brasileira, na verdade é o nosso filho mais legítimo, né? Então acho que é isso, foi uma falta de vontade realmente de entrar nos sertões para trazer o conhecimento. Coisas que os naturalistas dos séculos passados já faziam e ficavam encantados, né? Pena que as nossas gerações anteriores não se interessaram, mas isso vem mudando. Bom, vamos falar agora do seu livro, né? Como foi que surgiu a ideia de documentar a Caatinga? Nesses 20 anos que eu estou aqui trabalhando no Piauí, viajando muito, mas sempre voltando ao Piauí, me dedicando ao Piauí, eu fui criando um banco de dados de imagens muito grandes. Não só sobre a Caatinga, mas sobre todos os ambientes que marcam aqui, não só o Piauí, mas também o Nordeste. Mas a Caatinga sempre prevaleceu por tudo isso que eu te falei, por essa coisa de ser única, por essa coisa do desconhecimento, pela beleza que eu descobria a cada imersão que eu fazia nessa Caatinga com os mateiros, o aprendizado que eles me davam. Então, em 20 anos eu consegui reunir um banco de imagens extremamente amplo e diverso. Só que eu nunca tive tempo, até pelo meu trabalho como freelance, estou fazendo uma matéria para jornal hoje, amanhã estou fazendo para revista, no outro dia estou fazendo uma produção para televisão, eu nunca tive tempo para parar e editar esse material e publicar. Mas eu fui percebendo que a Caatinga não tinha livros, não tinham grandes matérias específicas sobre a Caatinga. E eu percebi que a melhor forma de homenagear o Piauí seria fazer um livro específico sobre os ambientes naturais do Piauí, por isso que a gente chama a natureza do Piauí, retratando não só a riqueza da Caatinga, claro que ela é a ênfase básica do livro, ou seja, o maior destaque é para a Caatinga realmente, mas eu também mostro que o Piauí tem Mata Atlântica, que o Piauí tem Cerrado, que o Piauí tem os seus ambientes marinhos extremamente ricos e diversos, como o Delta do Parnaíba. De certa forma, para mim é um presente, é como se eu agradecesse ao povo do Piauí por esses 20 anos, ó, o que eu posso retribuir é o conhecimento, é esse livro que eu espero que as novas gerações possam se espelhar nele e dizer, meu estado tem problemas como todos os outros, mas está aqui. É rico, é diverso, é belo e tem uma perspectiva para o futuro muito grande. Porque uma das coisas que eu aprendi, até com a professora Niede, nesses 20 anos trabalhando na Caatinga, é que se existe uma saída para essa região da Caatinga, não é com essa economia tradicional, é através do ecoturismo. Por quê? Do turismo ambiental. Porque esse turismo ele não vai degradar uma terra que já é, entre aspas, bastante pobre do ponto de vista hídrico, de solos, mas ao contrário, ela vai trazer conhecimento, vai trazer divisas, vai levar esse conhecimento para o mundo afora. Então eu acho que uma das grandes soluções para a Caatinga, para o semiárido, é o ecoturismo. Você, por exemplo, a gente está acostumado aqui a receber turistas ou jornalistas do Japão ou da Alemanha e eles ficam encantados muito mais com a Caatinga do que com a Amazônia, do que com a Mata Atlântica ou o Cerrado, que são ambientes que no planeta existem muitos outros parecidos. Com a Caatinga não, eles não acreditam, por exemplo, que essa mata seca, como a gente pode observar nessa época do ano, com as primeiras chuvas, em 15 dias tudo já está verde, florido. Quer dizer, então essa mudança de ambientes deixa esses turistas, digamos, de maior potencial econômico, que vêm em busca do conhecimento, porque para um turista sair do Japão, para vir ao interior do Piauí conhecer a Serra da Capivara, esse cara ele já tem uma base cultural muito forte, ele tem recursos, ele tem uma infraestrutura maior. E isso, de certa forma, no meu ponto de vista, ajuda a desencadear
a economia positiva, a economia que traz conhecimento, traz benefício, mas não degrada o ambiente. O livro ele foi lançado esse ano em São Paulo, você lançou também em Petrolina. O que é de mais interessante que o público vai encontrar ao folhear as folhas aí da obra, né? Antes de lançar um livro em qualquer grande cidade dessa que você citou, eu fiz questão de lançar o livro em São Raimundo Nonato, juntar todos os meus amigos. Foi uma noite assim para mim de glória, porque ali estavam todos os meus parceiros, todos os mateiros. Inclusive eu faço uma homenagem ao livro. Tem uma parte do livro que é dedicada aos mateiros, que foram as pessoas que me mostraram esse estado. E aí a gente fez uma sequência de lançamentos aqui no Piauí, em São Raimundo Nonato, depois lançamos em Oeiras, que é a primeira capital do Piauí, e lançamos também em Teresina. Só a partir disso que a gente foi lançar em outros lugares pelo Brasil afora. O meu objetivo com esse livro é exatamente esse, é mostrar que esse estado é muito rico, que esse estado é maravilhoso, e o objetivo interno dele, digamos, que você me perguntou, o conteúdo dele é exatamente esse, é desmistificar uma imagem associada à pobreza, à miséria, ao subdesenvolvimento. O livro mostra um outro Piauí, o livro mostra uma outra Caatinga, um outro Brasil. Mostra o Brasil da riqueza, da biodiversidade, dos animais que a gente não estudou nas escolas, que a gente não vê nos desenhos animados. Então o livro, de certa forma, ele serve para isso. Como as pessoas que não são nordestinas receberam a sua obra? Com espanto. Por exemplo, um lançamento em São Paulo, ninguém acreditava que esse livro pudesse trazer tantas belezas do Piauí. Exatamente por tudo aquilo que a gente vem conversando nesse café da manhã. O estigma da imagem da pobreza do subdesenvolvimento. Quando as pessoas abrem o livro e começam a perceber que você tem a onça no Piauí, no Nordeste e na Caatinga como um todo, você tem os mesmos pássaros que tem na Amazônia, você tem grandes rios como o Parnaíba, que na verdade é o maior rio exclusivamente nordestino, né? Porque o São Francisco, apesar de ser considerado o rio da integração nacional, ele nasce em Minas Gerais, né? E o Parnaíba é exclusivamente nordestino, nasce no Piauí e morre no delta do Parnaíba, ou deságua no delta do Parnaíba. As pessoas ficaram encantadas, ficaram abismadas. Então a mídia deu grande destaque a esse livro. Já foi publicado em revistas, em jornais, em emissoras de televisão de redes nacionais, exatamente por isso, porque o livro, de certa forma, veio trazer uma novidade dentro desse cenário ambiental, natural, muito conhecido já do Brasil, que se fala muito em Amazônia, muito de Mata Atlântica, né? Mas quase nunca da Caatinga. Então esse livro, de certa forma, ele veio ajudar também nesse conhecimento de que o Nordeste e a Caatinga é muito mais do que essas imagens que a gente acompanha desde a infância. Você escolheu a fotografia. Você acredita que ela é um elemento importante para a disseminação da verdadeira imagem da Caatinga? Extremamente importante. A fotografia, as imagens da televisão, dos vídeos, do cinema, elas são extremamente importantes, como aconteceu nos Estados Unidos, né? O primeiro Parque Nacional dos Estados Unidos foi criado através da fotografia. Hoje a gente já conversou aqui que o maior Parque Nacional da Caatinga do Nordeste foi criado através da fotografia, quer dizer, foi a fotografia que pegou um tesouro que estava desconhecido e que trouxe para o conhecimento do público. Ou seja, existe uma frase que diz que você não preserva aquilo que não se conhece. Então a fotografia, de certa forma, ela tem essa capacidade de trazer o inusitado, o desconhecido para uma gama maior de pessoas, de público. E isso faz com que essas pessoas se sensibilizem, que essas pessoas se encantem, se apaixonem, passem a ser defensores desse ambiente. Então eu acho que mais do que qualquer movimento político ou grande obra, eu acho que a imagem tem esse poder de desmistificar, de trazer o conhecimento. E eu fico muito feliz porque eu trabalho muito com a ciência, né? Meu trabalho de fotografia desde o início esteve muito associado com a ciência. E aos poucos eu fui percebendo que os pesquisadores passaram a ter menos preconceito com a imagem, porque eles passaram a perceber que a imagem, na verdade, era uma aliada da pesquisa científica. Então eu acho que a imagem é extremamente importante, essa é a minha vida, eu vivo de imagens e sou muito feliz que as minhas imagens ajudem a contribuir com o conhecimento da Caatinga.
Falando em fotografia, Cartier-Bresson, que é considerado o pai do fotojornalismo, ele acreditava no instante decisivo, que segundo ele é aquele momento em que a técnica e o olhar se aliam para capturar o momento mais preciso. Em sua opinião, qual a imagem do seu livro que mais se aproxima dessa ideia? Eu acho que eu vou citar uma imagem de duas crianças brincando com um carrinho de madeira, numa época de internet, quando todo mundo está com essas mídias sociais, está ligado nos jogos eletrônicos. Em Guaribas, que é considerado um dos municípios mais pobres do Brasil, inclusive foi eleito como símbolo do Fome Zero no início do governo Lula, eu consegui fotografar duas crianças extremamente felizes, brincando com dois pedaços de madeira, com rodas de plástico que eles encontraram de algum outro brinquedo quebrado ou de alguma ferramenta dos seus pais. E a foto mostra que eles estão fazendo o barulhinho do carro com a boca. Então, aquele é o momento mágico, ou o momento principal, que se aproxima um pouco do que o Bresson quis dizer do instante mágico da fotografia. André, a gente está chegando ao final do nosso café e da nossa prosa. A TV Caatinga agradece por você ter aberto as portas da sua casa, receber a nossa equipe aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço, contem comigo sempre que precisarem ajudar na desmistificação ou na divulgação dessa caatinga que é maravilhosa. Eu preciso fazer um reconhecimento que eu devo à minha profissão, eu devo, entre aspas, o sucesso que eu consegui nesses 20 anos aqui à Caatinga. Quer dizer, foi ela que me fez ser um fotógrafo diferenciado, porque se eu estivesse em São Paulo ou em Recife, ou num grande centro, eu seria mais um jornalista nessa pauta diária de cobrir violência, de cobrir economia. Então eu tenho que agradecer demais a Caatinga. Podem ter certeza que meus 20, 30, 40 anos para frente aí serão ainda em defesa da Caatinga. Dedicados à Caatinga. Totalmente. Obrigada a você também que acompanhou mais um programa. Até a próxima edição. Obrigada, TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.